Olá, está no ar o programa Todos os Grãos e hoje aqui nós vamos falar dos impactos das mudanças climáticas na agricultura. Condições climáticas extremas exigem então planejamento nutricional para as culturas, como a do café. E o Brasil, que é o maior produtor e exportador do mundo, eu converso agora com o Jefferson Ricardo Costa, que é especialista em nutrição vegetal da Ubifol. Muito bem-vindo! Obrigado, Simone. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, viu, Jefferson? Então, a tendência é que com as mudanças climáticas aí, isso torne mais difícil, podemos dizer assim, o cultivo de café? Eu não acredito que eu possa usar a palavra mais difícil, mas a gente evoluiu muito nos últimos 15 anos na cultura do café. A gente sabe que o café tem uma história com o nosso país, né, sendo cultivado desde os anos de 1700, como você bem disse. A gente hoje é líder global em termos de produção. E para a gente alcançar esse nível, a gente tivemos que evoluir muito nas últimas décadas na questão genética do café, para se tornar mais adaptável a essas mudanças climáticas que você mesmo citou, sendo plantas mais adaptáveis a diferentes condições de cultivo em todo o país. Para isso, a gente tem que adotar algumas estratégias nutricionais e de manejo para que essas plantas possam expressar seu máximo potencial, que é a evolução genética, evolução de manejo, a construção de uma boa fertilidade, como também técnicas que trabalhem também a fisiologia da planta. Com isso, a gente vai conseguir superar, sim, esses desafios. É só se adaptar, Simone. É verdade, uma adaptação, quando a gente fala no cultivo do café, a gente vê, né, todo o trabalho hercúleo aí dos cafeicultores, né, quando a gente fala na sustentabilidade, é todo um programa em específico que já é adotado, não é mesmo? A gente vê aí o setor buscando cada vez mais para fornecer um café sustentável, são vários passos aí quando a gente fala, né, seguindo então as recomendações de plantio, também os cuidados com lavoura, colheita e também o armazenamento, né, é um setor que busca cada vez mais fornecer esse café sustentável, um café de qualidade, não é, o Jefferson, que a gente fala então todos os processos, né, que passam da produção, gestão, que para chegar nesse resultado final que é a qualidade do café brasileiro, também agregando valor e diminuindo aumentando, né, melhor dizer, o impacto positivo aí para a sociedade e também meio ambiente, não é? Sim, correto. É como você diz, quando a gente pensa em cafeicultura hoje, a gente tá preparado para assim, esses novos desafios que estão vindo a seguir. Para isso, a gente, como tecnologia, o que a gente pode estar adotando? É construir um ambiente, assim, para a planta de café, um ambiente sustentável, respeitando a parte de matéria orgânica, correção, fertilidade do solo, para que a planta possa expressar seu potencial genético, que evoluiu muito graças às pesquisas que a gente desenvolveu no setor por novos cultivares, novas variedades. A gente chama isso de construção de um bom ambiente de produção. Outro desafio também que a gente enfrenta na cafeicultura, também as pragas e doenças também evoluíram bastante nas últimas décadas, né? E como se diz, para a gente produzir um café mais sustentável, do ponto de vista com mais qualidade, a gente tivemos que evoluir geneticamente, também com cultivares resistentes aí ao ataque de pragas, como também em contrapartida também lançar de mão de ferramentas que trabalham a fisiologia da planta, que a tornem ela mais resistente ao ataque desses patógenos. A gente tem desenvolvido muito ferramentas voltadas para a gente chama de indução de resistência. O que é isso? São ferramentas que trabalham estímulos da planta para que ela torne-se uma planta mais resistente ao ataque de pragas e doenças, e tenha uma redução nos danos desses ataques e também, consequentemente, melhor uso de emprego de produtos químicos na operação. Isso são algumas estratégias básicas que a gente vem evoluindo nas últimas décadas. E essa estratégia aí é na fase, então, do pós-colheita, então, que os cafeicultores, então, eles devem ter esse cuidado? Sim, na verdade é durante todo o ciclo, né? A gente fala que a planta de café ela é uma planta que ela troca de fase, vamos falar assim, ela sai da juventude para a adolescência, fazendo analogia ao ser humano, graças a estímulos ambientais. Então, quando ela passa, pensando numa planta de café que sofreu um processo de colheita, o que aconteceu nesse processo? Ela foi estressada, é uma planta que
sofreu danos. Então, nessa fase, o produtor já começa a se preocupar com a construção dessa planta para a próxima safra. É onde é que ela vai trabalhar de ferramentas que trabalham a recuperação, o reestabelecimento da planta, para o quê? Para que ela coloque seus níveis hormonais e fisiológicos no ponto adequado para expressar a florada e as próximas etapas a vir para construir uma produtividade ao longo desse próximo ano que se inicia. É a cultura perene, né? E a cada término, então, de estação, a planta ela fica mais vulnerável, é isso? Isso. A gente até faz uma analogia ao ponto climático, né? Como que ela entende essa mudança de fase? O que ela está vivendo hoje? A planta de café vem de um período seco agora, sendo um período de colheita, ela sofre estresse ali de colheita, e aí o que acontece? Com a mudança, com a chegada das chuvas, ela vai induzir a formação de flores, que serão os próximos frutos. Mas já fazendo um vínculo aí com a parte de anomalias climáticas, elevação de temperaturas, a gente já não está com as estações do ano bem definidas mais, né? Então, quando era uma época do ano que a planta esperava um frio e seca, talvez nesse momento, com esse clima atual, está tudo do avesso. Então, a planta, muitas vezes, ela não consegue enxergar, falar assim, aquele momento certo de lançar florada. Então, aí, nesse momento que a gente faz intervenções com produtos que fazem esse balanço hormonal da planta, para o quê? Para que ela estabeleça seu processo fotossintético e faça seu ciclo normal durante esse ano. E a gente também não pode esquecer do café, que ele tem a cultura, né? Ela tem a bienalidade, não é? Sim. A bienalidade, o que é? Ela é uma planta que, durante o ano, ela investe em crescimento vegetativo. Quer dizer, nesse ano, na teoria, ela teria que produzir menos, e no próximo ano ela tem uma alta produção. Ou seja, é um direcionamento de energias, essa bienalidade do café. Num ano, eu concentro minhas forças em crescer, desenvolver, fazer parte da área foliar, e no próximo ano eu trabalho a parte de produção. Porém, a gente tem evoluído muito esses últimos anos com tecnologias que diminuem um pouco esse range de produtividade. No ano ela produzir pouco, no ano ela produzir muito. A gente consegue trabalhar hoje através de técnicas de fisiologia, nutrição, manejo de poda, para a gente estreitar um pouco essa bienalidade e durante os anos produtivos da lavoura a gente ter uma média produtiva mais satisfatória ao produtor. A gente estamos observando aí nos últimos anos, os cafeicultores também enfrentando então geada, seca, geada, granizo, né? Nós vimos esse granizo acontecendo em Minas Gerais, essa região produtora de café em 2022, né? E com eventos climáticos, com isso as plantas então elas não conseguem se recuperar totalmente. A gente pode elencar, né? Nesses últimos anos, seca, geada, granizo, não é, Jefferson? Sim. Não, bacana esse ponto. Primeiramente, a gente está se falhando, eu acho que é até um pouco banal falar, a gente está falando de agricultura, é um cultivo, é uma indústria a céu aberto, né? E como assim, a gente voltando nessa construção que a gente falou, tipo assim, a gente evoluiu geneticamente, estamos com cultivares de alto desempenho hoje, com alta capacidade produtiva. A gente evoluiu também como produtores, como agricultores, na parte de manejo nutricional, sabendo que plantas de alta performance, de alto desempenho, exige uma alimentação diferente. Só para a gente fazer um adendo aqui, se a gente for comparar hoje a produtividade média num café sequeiro, estamos falando de 35 a 40 sacos. Há 15, 20 anos atrás, essa mesma média era 15. Então a gente teve um ganho muito grande nessa última década. Outro ponto, como a gente falou, foi o ponto de pragas e doenças também, que evoluíram muito. E também é outro desafio que a gente está trabalhando aí para mitigar o dano dessas pragas. Agora, o desafio climático, eu acredito ser o ponto-chave dessas próximas décadas, pensando em cafeicultura. Por quê? Como você bem falou, na época que era para chover, era para ter chuva no campo, a gente está tendo sol. Época de geada, granizo, um ano é El Niño, o outro é Laninha. Então, o que a gente tem feito para mitigar os efeitos de temperatura? Trabalhando muito a adoção de técnicas que trabalham com a de bioestimulação da planta. Ou seja, o que é isso? Técnicas que preparem a planta para enfrentar esses desafios, sendo aplicados de forma preventiva, vamos falar assim, os bioestimulantes,
específicos para enfrentar seja um desafio climático, seja um desafio agora antes da colheita. A gente tem trabalhado muito trabalhar realmente a parte fisiológica da planta, para ela conseguir se adaptar a altas temperaturas, que tem ocorrido muito, principalmente na região que eu estou, que é o Cerrado Mineiro. Então, se a gente tem evoluído, e acredito que a gente vai evoluir muito ainda nos próximos anos para mitigar os danos de temperatura, porque a gente acredita, como produtores, como os técnicos, como os pesquisadores, que vai ser o nosso próximo desafio aí, adaptar-se ao clima. Jefferson, sem essa nutrição vegetal que você está colocando aqui para a gente, não tem como a planta ela conseguir passar por essa etapa. A gente está falando aí nessas condições climáticas que estão ocorrendo? Conseguir passar, a gente até que ela conseguiria, mas talvez não conseguiria expressar todo o seu potencial produtivo. Pensando porque a gente demandaria um tempo grande, pensando no aspecto fisiológico da planta, ela está trabalhando, produzir todos esses hormônios, aminoácidos, para que ela possa romper essa barreira, romper esse desafio, ou seja, que ela possa transpor essa dificuldade. A gente, com o uso de técnicas de trabalhar de bioestimulação, a gente consegue acelerar um pouco esse processo de recuperação, ou seja, a gente consegue fazer com que a planta reduza seu gasto energético naquele momento para superar aquele dano ou aquele eventual estresse. Então, o objetivo da bioestimulação é esse: acelerar o processo de recuperação e trazer condições fisiológicas para que ela possa expressar seu máximo potencial. Jefferson, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente vai para o próximo bloco para adiantar aí o nosso assunto, viu? Não sai daí que daqui a pouco eu estou voltando com todos os grãos, viu? Estamos de volta com o programa Todos os Grãos. Hoje nós estamos falando aqui dos impactos das mudanças climáticas na agricultura. Condições climáticas extremas exigem, então, um planejamento nutricional para culturas como a do café. E eu estou conversando com o Jefferson Ricardo Costa, especialista em nutrição vegetal da Ubifol. Jefferson, falamos em relação à nutrição vegetal, a importância, né, dos bioestimuladores, né, bioestimuladores aí para as plantas. Nesse caso, quando a gente fala de estresse hídrico, quando a gente fala de todas essas condições que estão ocorrendo aí nas lavouras brasileiras, né, a gente observa a situação toda no Rio Grande do Sul, não é, em outras culturas, não é, a cultura do arroz, a cultura da soja. Em específico, estamos falando aqui hoje do café. Quando a gente vê uma variedade, ela pode ser muito mais impactada, por exemplo, a arábica? Sim, Simone. Pensando no café, como a gente fala assim de estresse hídrico, a premissa básica, a gente como produtores e pesquisadores, é dar boas condições para que a planta possa buscar água em profundidade e nutrientes também. Por isso que a gente tem que pensar na cafeicultura hoje, que é uma cultura perene, que vai durar muitos anos no campo, a gente fazer uma boa construção de base. O que é isso? Dar condições para essa raiz buscar água em profundidade. Se ela tem um maior desenvolvimento radicular, desenvolvimento de raiz, a gente tem o que ela chama assim, a boca da planta. Então, com essas condições adequadas, dela buscar água em profundidade, ter um bom balanço de micronutrientes no solo, ela consegue passar, vamos falar assim, de forma mais confortável ou ter mais condições de enfrentar uma situação como de estresse hídrico. Eu falei agora estresse hídrico, mas no Rio Grande do Sul a gente está vendo o contrário, né? Muita inundação, sim, as lavouras todas encharcadas aí, sem condições até de colheita. Nesse caso, a gente fala muito também em relação à geada e granizo que caiu mais em chuvas. Eu gostaria de saber, em relação ao arábica ainda, e qual é o melhor momento dela em relação a precisar de chuva? Quanto que é o limite dela para a gente estabelecer aqui o quanto que é bom, o quanto que chega a afetar? É bom. Assim, na verdade, quando a gente fala em excesso de chuvas, fazendo um link aí ao triste cenário do sul do país,
Para a planta, a gente, quando tem um excesso de encharcamento, a gente tem uma falta de oxigenação nas raízes da planta. E se essa falta de oxigenação demorar a persistir, vai levar a planta à morte. Aí não tem, sim, ferramentas nutricionais ou fisiológicas que a gente consiga superar. Pensando no bom estabelecimento, na condição ideal do cafeeiro, seria esse período que a gente enfrenta agora de 100 a 120 dias, o período de colheita, um ponto onde que cessam as chuvas, tem uma queda de temperatura, para que ela comece ali nos meados de setembro, outubro, com a chegada da chuva, ela se expresse a florada e essas chuvas se mantenham regulares aí até nos meses de abril. Isso seria o mundo dos sonhos aí, se tratando de café arábica. E nas altas temperaturas, como é que a planta ela reage? A planta é um pouco como a gente, né? Não tem como assim, de tirar a roupa e se refrescar. Então, o que ela faz? Ela fecha, ela cessa a sua taxa respiratória, diminuindo sua taxa fotossintética, fechando o que a gente chama de estômatos, que quando a gente pode fazer uma analogia, seriam os poros, né? Elas fecham os poros. Para quê? Para não fique perdendo água com o ambiente naquela temperatura. Essa é a estratégia de toda planta. Cair a taxa de fotossíntese, fechar os estômatos, para o que ela otimizar o seu uso de água, ou seja, está entrando pouca água, então eu vou transpirar menos. Essa é a estratégia biológica de qualquer planta. E dessas soluções aí que aceleram o metabolismo da planta em relação a tolerar mais esse estresse aí, dar mais resistência às situações climáticas, porque você falou também em pragas no bloco passado, não é? Sim. A gente pode dizer que essas situações todas climáticas aí um aumento, pode trazer esse aumento aí no número de pragas, nas doenças aí nos cafezais? Sim, você fala com certeza. Com os equilíbrios de temperatura e de microclimas, pode vir acarretar mais pragas e doenças. Então, assim, são as pragas que se multiplicam mais com temperaturas mais altas, doenças que atacam mais épocas de muito frio. E por isso que um bom balanço nutricional, uma construção de um bom, a gente chama de sistema produtivo, para que essa planta consiga suportar, seja o excesso de temperatura, para ela ser mais eficiente na sua taxa fotossintética. Para isso a gente tem soluções que conseguem fazer com que a planta otimize melhor aí a sua transpiração e consiga passar por esses desafios. Esse manejo correto aí ajuda a minimizar as situações climáticas, não é? E é nessa fase da floração, então, que o produtor ele pode usar as soluções para obter essa melhor qualidade? Sim. Hoje nós, como indústria, a gente já sabe um pouco a fundo, graças às pesquisas, o que seriam os pontos-chave que devem ser trabalhados de acordo de cada fase. Nessa fase de floração, com certeza, é o início de um novo ciclo, após esse período de colheita. Sim, situações que requerem ferramentas específicas para a recuperação desse estresse e para ela que recupere rápido, inicie novamente um novo ano de boas produtividades, tem um bom pegamento de florada. Então, é uma fase crucial. A gente depende muito do clima, mas que depender da gente vai estar lançando um monte de ferramentas que potencializem essas, etapa fisiológica e biológica muito importante para a planta. São muitas soluções, não é, que existem hoje no mercado aí para auxiliar o produtor rural, né? Sim. Na verdade, a gente está falando hoje realmente de plantas de alta performance, né? Então, se você cuidar hoje de uma planta que produz 40 sacos, com a mesma mentalidade que a gente cuidava de uma planta de café há 15, 20 anos atrás, que produzia no seu máximo 15 sacos, todo atleta de alto desempenho exige uma nutrição adequada. Então, isso a gente, como empresa de soluções, a gente enxerga. A gente tivemos que evoluir muito em termos da alimentação e na observação da necessidade da cultura de acordo com cada fase. A gente fala nessa ampliação das práticas sustentáveis, essa implementação aí de ferramentas, soluções, e não podemos esquecer da assistência técnica, né, para proteger sempre o grão, e é uma fase muito importante, não é, Jefferson? Sim.
assistência técnica e acompanhamento profissional aliado ao desenvolvimento de pesquisas foi algo que contribuiu muito para a cafeicultura. Mas a gente, graças hoje ao olhar técnico das pessoas no campo, realmente está conectado com o produtor. A gente entender que aquela era do básico, bem feito, é o que dava resultado. Hoje a gente tem que estar mais, assim, como se diz, mais atento e mais a construção de um ambiente produtivo e de uma planta resiliente a essas mudanças climáticas e também atento também a todas as operações que envolvem o período de pós-colheita, manutenção de qualidade, sustentabilidade, todo o processo da cafeicultura. E plantas mais resistentes aí às doenças, como você falou, quais são essas doenças aí que podem acometer os cafezais? Hoje pensando a nível geral, a gente tem a ferrugem do cafeeiro, doenças de cercosporiose e também várias outras doenças que são inúmeras que atacam o café e de acordo com cada região, uma ou outra tem um maior potencial de dano. Por isso que a gente reforça o acompanhamento lado a lado com o agricultor, a estratégia de uma boa construção de fertilidade para tornar a planta mais resistente, ferramentas que tornam a planta mais resiliente ao ataque dessas pragas, como também bioestimulantes, evidenciando ajudar essa planta na sua atividade fotossintética, para superar esses desafios, são peças-chave que se unem aí na busca de altas produtividades, rentabilidade e sustentabilidade para a cafeicultura nacional. Rentabilidade e sustentabilidade, não é? Quando a gente fala nesses dois aí, é importante. A sustentabilidade na cafeicultura abre mercados, agrega valor, não é, Jefferson? Para a gente já ir encerrando aqui, gostaria que você desse uma dica aí para o nosso cafeicultor que está assistindo o nosso programa, né? E que está atento aí a todas essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo. A gente citou aqui os eventos extremos, né, calamidade pública Sim. que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas também citamos aqui secas que já ocorreram, geadas que já ocorreram aí nos cafezais do Brasil. Qual que é a dica que você daria para esse cafeicultor que está atento às mudanças climáticas? O que ele deve fazer, enfim, o que você sugere para o nosso cafeicultor? Eu acredito que primeiramente é pensar na cafeicultura como uma casa, que é uma casa de bases bem feitas. Então, ao implantar, tenham cuidado com uma boa correção de solo, em profundidade, trabalhar matéria orgânica, você ter um melhor aproveitamento da água e a planta supere esse período de escassez. Trabalhar uma boa nutrição adequada, saber que uma planta que produz mais se alimenta mais, e saber que ela exige uma demanda maior de micronutrientes. Trabalhar bioestimulantes também, para ajudar a planta a superar os desafios, como também indutores de resistência. Para quê? Para você quebrar essa resistência de pragas e doenças, ter um café ambientalmente mais sustentável, ou seja, a união de uma base bem feita, uma boa condução nutricional, uma boa controle de pragas e doenças com ferramentas indutores de resistências, consequentemente o resultado vai vir, porque a gente tem muita boa genética em termos de cultivares hoje à nossa disposição. E aí o nosso café brasileiro, o melhor do mundo, não é? Eu conversei com o Ricardo Costa, especialista em nutrição vegetal da Ubifol. Muito obrigada, viu, Jefferson, Ricardo, por essa conversa aqui hoje com a gente no nosso programa, e até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu. Muito obrigado, Simone. E obrigada a você pela sua companhia. Continue aqui assistindo a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. E até o próximo programa. Até lá!